E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isolante semicondutor e metal, né, usando os conceitos que a gente já viu nas aulas passadas, questão de bandas de energia, a gente vai falar um pouquinho de fônons, vai levantar um pouco dos outros conceitos para a gente fechar o nosso curso agora, falando de isolante semicondutor e metal, né, classificando o material dessas características. Para iniciar nosso estudo, a gente vai começar a estudar a banda de energia em uma única dimensão, então relembrando aqui que nós já vimos que de uma banda estendida nós podemos representar essa banda estendida na forma reduzida, toda na primeira zona de Brillouin. Ou seja, se nós tivermos aqui um dado K, né, um vetor de onda K aqui, deve existir um ponto no interior da banda da primeira zona de Brillouin que é semelhante, né, equivalente a esse ponto, né, fora da primeira zona de Brillouin. Então nós podemos transladar esses ramos, né, todos para dentro da parábola da primeira zona de Brillouin. Isso vai dar para a gente a questão que a gente vai precisar ver aqui para frente, que é a questão das bandas de energia, certo? E das regiões proibidas, certo? Que são os gaps de energia, que são representados todos na primeira zona de Brillouin. Então, para começo de conversa, a gente vai considerar um, uma célula unitária de valência 1, né, um monovalente. O número de estados K na primeira zona de Brillouin é igual ao número de células unitárias do sistema, mas aí para cada estado nós temos duas possibilidades, né, spin up e spin down, então nós temos 2N elétrons para serem preenchidos nessa banda, certo? Quando a banda é parcialmente ocupada, então, por exemplo, se a gente está com átomos de valência 1, né, nós preenchemos a banda de menor energia até a maior energia, até a energia de Fermi, tá certo? Essa linha aqui é a nossa energia de Fermi. E aí, acima dessa linha que divide os estados ocupados pelos estados ocupados, nós temos a energia de Fermi. Então, esses elétrons aqui, eles possuem estados ocupados, então se a gente aplica um campo elétrico, né, esses elétrons, eles passam a ocupar outros estados à direita aqui nessa figura. Então, devido à presença do campo elétrico, ocorre uma deformação aqui dessa linha de Fermi, certo? Devido à presença do campo elétrico. Aqui você pode imaginar que, vou aplicando o campo elétrico, todos os elétrons vão passar para o lado direito aqui da imagem. Só que isso não acontece porque quando você aplica, como foi visto lá no modelo de Drude, existem efeitos que dissipam, né, que fazem com que ocorra perda de energia, né? Então, então tem mecanismos dissipativos. Isso faz com que o nosso sistema entre no estado de equilíbrio, né? Correspondente à lei de Ohm lá que a gente viu lá no modelo de Drude, né? A densidade corrente, ela vai ser igual à condutividade sigma vezes o campo elétrico, né? A primeira lei de Ohm. Beleza. Então, o que acontece é isso. Então, vamos mudar para o próximo aqui. Outra situação é se nós temos agora um átomo, né, divalente, né? Então, nós completamos toda a banda, certo? Toda a banda do material é completada e aí não existem estados livres acima da energia de Fermi. Nós temos aqui a energia de Fermi aqui entre a banda de valência aqui. A gente vai dar o nome dessa banda de valência e a banda acima, a banda de condução, né? Então não existem estados livres próximos aqui para que esses elétrons, ao aplicar um campo elétrico pequeno, né, a uma baixa temperatura, que esse material você consiga promover elétrons daqui para cima, para outra banda. Aqui vai ter uma observação interessante, que é a seguinte: existe aqui um espaço entre as bandas, que é chamado de gap,
band gap, esse espaço é uma região proibida. Então, para você promover um elétron daqui para cima, você precisa ter uma energia tal. Se essa energia, esse gap aqui tiver uma energia baixa, por exemplo, abaixo de 4 elétron-volts, você consegue fazer essa promoção, por exemplo, aumentando a temperatura, né, dando energia térmica a esses elétrons. E aí alguns elétrons passam a ocupar a banda de cima e ficam estados desocupados aqui embaixo e estados desocupados aqui em cima. Você tem condução. Ao aplicar um campo elétrico, você tem condução de corrente elétrica, certo? Agora, se esse gap aqui ele é muito grande, esse material é um isolante, né? Então, se o gap é pequeno, é um semicondutor. Se ele é muito grande, é um isolante. Já aqui do lado direito, né, nós temos aqui a energia de Fermi, certo? E nós temos duas bandas e nós temos, no caso, duas bandas, nós teremos 4N elétrons para serem ocupados. Mas ao começar a ocupar essas bandas, né, a partir da região de menor energia, o elétron encontra essa segunda banda aqui, que é uma sobreposição de bandas, e aí para o elétron fica mais superposição de bandas, desculpa, fica mais vantajoso, ao invés de preencher toda essa primeira banda aqui, ele começar a preencher a banda de cima, certo? Então, para o elétron é mais vantajoso porque esse estado está abaixo da energia de Fermi. E aqui nós temos estados livres acima da energia de Fermi, e esses estados livres eles permitem ao aplicar um campo elétrico nós temos corrente elétrica. Logo, esse material é um metal. Tá certo? Desculpa o barulho, é que a minha filha está brincando lá dentro e está atrapalhando um pouquinho. Agora vamos falar um pouquinho das bandas de energia em 2 e 3 dimensões, né? Se nós temos aqui o elétron livre, né, um potencial fraco, né, periódico fraco, então nós temos um elétron livre, nós podemos considerar aqui a nossa primeira zona de Brillouin como esse quadrado aqui, certo? E aí dentro desse quadrado tem estados, né, para serem preenchidos pelos elétrons. Se você pega um átomo monovalente, né, então átomos monovalentes, como está escrito aqui, você vai preenchendo aqui do estado de menor energia para estados de maior energia, né? Como é monovalente, você vai preencher metade da primeira zona de Brillouin. Então você tem que esse círculo aqui, ele ocupa metade da área da primeira zona de Brillouin, a metade da área do quadrado. Esse círculo, a extremidade desse círculo aqui é chamada a curva de Fermi, certo? E se esse potencial aqui, que está fraco, né, um potencial fraco, se você coloca um potencial, elementos que o potencial é mais forte, essa curva de Fermi ela se deforma, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, só para recapitular aqui, a gente vai preencher aqui em estados de menor energia na direção de estados de maior energia, certo? Dando sequência, quando o potencial um potencial fraco é ligado, ocorre uma deformação da curva de Fermi e aparecem gaps, né? Então, quando você aplica um potencial, você tem essa figura do meio aqui, no qual você tem essa deformação, aparecem esses gaps aqui, tá certo? Nos cantos, os elétrons, eles tendem a ocupar regiões próximas à borda da primeira zona de Brillouin. Isso indica que as bordas elas possuem menor energia do que essas regiões aqui que estão desocupadas, tá certo? Se o potencial ainda é maior, né, você ocupa, vai ocorrer a interseção da primeira zona de Brillouin, né? Então os elétrons começam a ocupar lá na interseção. E aqui, pessoal, vai lembrar que nós estamos nós estamos usando condições de contorno periódicas. Então, por exemplo, para esse vetor de onda aqui Kx, ele está ligado, se você tem um vetor de onda Kx aqui, ele tem um equivalente aqui do outro lado. Então, essas bordas elas estão conectadas, tanto aqui acima com abaixo, como da direita com a esquerda.
Tá joia? Então, quando você põe um potencial forte, né, então um elemento químico lá, uma estrutura que o potencial dela é forte, você tem uma deformação dessa forma. E isso aí a gente pode levar para a história do para o sistema 3D, né? Então nós temos aqui metais monovalentes, certo? O primeiro metal é o potássio, ele é quase que um elétron livre, né? Nós temos aqui quase uma esfera de Fermi. O segundo, o lítio. O lítio, o potencial ele é um pouco mais forte, então você vê que começa a aparecer deformações na esfera de Fermi. E o cobre, que tem um potencial muito forte, e aí a deformação é tal que você encosta na primeira zona de Brillouin, certo? Então é uma deformação equivalente lá aqui a esfera de Fermi, lá é da superfície de Fermi, equivalente, aqui é a superfície de Fermi, equivalente ao que ocorre em 2D. Para átomos de valência 2, né, quando você vai preencher a primeira zona de Brillouin, você tem que esses átomos eles preferem ocupar regiões da segunda zona de Brillouin, certo? Isso é o caso do elétron livre, tá certo, pessoal? Desculpa, eu esqueci de falar. No caso do elétron livre, eu consigo ocupar estados da primeira zona de Brillouin e estados da segunda zona de Brillouin. E tem os estados ocupados na primeira zona de Brillouin e desocupados na segunda. Então, esse material aqui é um metal. Quando eu tenho um potencial forte, né, ele ocupa toda a primeira zona de Brillouin, os elétrons. Então, eu tenho 2N elétrons aqui, certo? E ocupam toda a primeira zona de Brillouin, então eu não tenho estados desocupados. Logo, esse material é um isolante. Tá certo? Aqui eu tenho uma situação, um potencial mediano, e para esse potencial, eu tenho que os elétrons eles preferem ocupar estados da segunda zona de Brillouin, certo? Desse jeito. E aí é interessante, existe um esquema reduzido de bandas aqui também em 2D, que aqui é representado na segunda zona de Brillouin dentro da primeira zona de Brillouin, tá certo? Ele pega essa parte aqui, ó, certo? Essa é a parte que está saindo, traz para cima, espelha, certo? E aí forma isso aqui, ó, tá? A segunda zona de Brillouin espelhada dentro da primeira. E ele faz o mesmo para os outros, ele pega esse cara daqui e traz para cá, tá certo? E espelha a segunda zona de Brillouin. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. É vantajoso os elétrons ocuparem estados próximos à primeira zona de Brillouin, como a gente viu. Se o potencial for muito forte, ocorre o preenchimento de toda a primeira zona de Brillouin, que é esse quadro aqui. Com isso temos um isolante ou um semicondutor. Depende aí, vai depender do gap de energia, para a gente ver se isso é isolante ou semicondutor. Dando sequência, aqui é uma ilustração 3D, né, do que é feito aqui nessa figura do lado direito, né, no qual tem o esquema reduzido da segunda zona de Brillouin. Aqui está a primeira zona de Brillouin, certo? E aqui a segunda zona espelhada dentro da primeira, tá joia? Como foi feito na figura de 2D. Aqui é uma tabela periódica lá que eu peguei nesse site aqui, que tem o esquema das superfícies de Fermi. E aí aqui está, por exemplo, nessa primeira coluna da tabela periódica, nós temos que são elétrons quase livres, né? E aí tem os diferentes formatos aqui, tá certo? Aqui nessa última coluna aqui não tem, porque não tem não tem a superfície de Fermi. E é isso. Vamos dar sequência aqui. Vamos falar um pouquinho agora das propriedades ópticas da estrutura de banda, né? Então, para estudar a propriedade óptica dos materiais, a gente vai ter que
estudar em diferentes comprimentos de onda. Em cada região do comprimento de onda da radiação, ele responde de uma forma, um material, né? Então, vamos estudar aqui primeiramente no visível. Depois eu vou fazer um comentário em outras regiões. Então, no visível, os materiais isolantes são transparentes, né? Aqui eu tenho lentes de acrílico transparentes. Aqui, isso aqui não é transparente, mas depois eu vou explicar por que não está transparente, que isso aqui é diamante, né? Ele está rosa. Por que ele é rosa? E os metais, né, eles refletem bem, né? Eles são ótimos refletores, mas também têm cores diferentes, né? Então a gente vai estudar por que esses metais têm cores diferentes e por que os isolantes, que são transparentes, mas alguns aparecem com cores diferentes, né? Nós temos diamantes transparentes e diamantes, por exemplo, esse diamante rosa que eu joguei no Google é extremamente caro, né? A cor dele encarece ele. A ideia é a seguinte, né? No isolante, se você joga um fóton no visível, ele é incapaz de pegar um elétron, né, aqui da banda de condução e promover ele para a banda de valência, certo? Porque o gap de energia ele é muito grande. Então, ele é transparente. A radiação passa por ele e vai embora, certo? Ele não é absorvido, esse fóton não é absorvido para promover um elétron da banda de valência para a banda de condução. Isso para um isolante, ele é transparente, né? Aí só um comentário sobre a questão das radiações. Por exemplo, o vidro, ele é um isolante, né? Mas quando você coloca a radiação ultravioleta, ele absorve. Eu tentei achar uma figura, mas não achei nada. Eu peguei esse gráfico aqui de transmitância versus comprimento de onda, né? Então, por exemplo, aqui está o vermelho, tá certo, em 400, e aqui essa linha preta aqui é o vidro, tá? Então você vê que lá no ultravioleta, aqui é o violeta, né? O vermelho está aqui em 600, aqui é o violeta. Então aqui no ultravioleta não passa a radiação, ele absorve tudo. Então o vidro absorve. Aí você pega um material isolante com um gap maior, por exemplo, o quartzo, que tem um gap lá em cima, né? Acima de 6 eletronvolts, ele não absorve em baixos comprimentos de onda, né? No ultravioleta distante. No infravermelho, o vidro é opaco, certo? O que acontece? Olha só essa imagem aqui, ó, do infravermelho, essa pessoa com óculos, né? O óculos fica opaco no infravermelho. O que acontece? Tá, você não tem energia suficiente para promover um elétron da banda de condução para a banda de valência. Mas você faz, essa luz ela pode ser absorvida excitando vibrações, né, na rede. Ou seja, gerando fônons na rede. E aí, isso experimentalmente você tira resultados interessantes, né, em caracterização. Por exemplo, você pode fazer o Raman, né, que você joga radiação para detectar fônons. É um tipo de caracterização interessante. Isso foi só uma observação sobre outros comprimentos de ondas, mas dando sequência aqui, se a gente pega agora um gap um pouco mais curto, né, um semicondutor, eu peguei aqui o arseneto de galho. O arseneto de galho ele é preto, né, a superfície dele é escura. Por que a superfície dele é escura? Ela absorve, o gap de energia entre a banda de condução, a banda de valência e a banda de condução é da ordem de 1,4 eletronvolts, certo? Se nós pegarmos, por exemplo, a luz no infravermelho, né, ela é menor do que 1,65 eletronvolts. No, desculpa, no vermelho, 1,8 eletronvolts. Então eu tenho energia para pegar um elétron daqui e jogar ele para cá, certo? Promover um elétron daqui para cá. O amarelo também eu consigo. Não, peraí. O amarelo também eu consigo. O preto, desculpa, o verde, o azul, violeta, eu consigo promover.
É, Só que tem uma coisa, então quer dizer, ele absorve todas as cores, mas só que tem um limite aqui de observação, por exemplo, de absorção. Esse limite é dado pelo tamanho dessa banda completa aqui. Porque, por exemplo, se eu posso jogar uma energia tão alta aqui, né, que o elétron vai sair para cima dessa banda. Então, por exemplo, eu posso pegar elétrons aqui de baixo, né, e promover até esse limite. Vai existir aí um limite, uma frequência máxima de absorção que depende do tamanho dessas bandas, tá certo? Então, por exemplo, pro arsênio de galho, aqui no ultravioleta ele já não absorve, tá certo? Tem um limite de frequência aqui, limite máximo. Tem um limite mínimo, limite máximo. Aqui um outro exemplo é o óxido de titânio, o TO2, dióxido de titânio, né? Ele tem um gap de 3,1 eletronvolts. Ou seja, ele só vai absorver no violeta para cima, no violeta, ultravioleta. Então toda essa radiação aqui, ó, passa direto, certo? Então ele tem a cor branca, certo? Porque ele soma aqui azul, verde, amarelo. E quando você joga radiação, ele te devolve a luz branca. Aí eu coloquei aqui se o material possui impurezas. É a questão das cores, né? Se o material possui impurezas, surgem alguns níveis de energia dentro do gap, certo? Para o isolante, isso é motivo diferente das cores. Então vão aparecer, devido às impurezas, níveis de energia dentro do gap de energia. Por exemplo, você pega o diamante que tem um gap de energia de 5,5 eletronvolts na cor rosa, certo? Então tem uma impureza, né, que gerou um nível de energia na qual ele fica rosa, certo? Ele absorve radiação tal que ele fica rosa. Aqui é o diamante puro com 5,5 eletronvolts, toda a radiação passa, ele é transparente. E aí tem outros elementos aqui, materiais, por exemplo, tem o dióxido de titânio, não, desculpa, o dióxido de silício, SO2, com um gap de 9 eletronvolts. É bem isolante mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do gap direto e gap indireto, né? Para exemplificar isso, eu vou pegar aqui a figura da esquerda, desculpa, de absorbância versus comprimento de onda. E aqui nós temos a absorbância de três elementos materiais, o silício, o germânio e o arseneto de galho, né? O arseneto de galho, vocês veem aqui que ele absorve aqui radiações, né, de 2 eletronvolts, 2 alguma coisa eletronvolts, ele vai absorvendo até 1,44 eletronvolts, como a gente falou. De repente ele cai, né, ele não absorve mais nada, ele passa tudo por ele, certo? Mas é uma queda abrupta. Agora, vamos pegar aqui o germânio. O germânio ele vem e aí ele até aproximadamente aqui, sei lá, 0,8 eletronvolts, ele tem uma queda abrupta, mas ele não acaba de cair, ele continua caindo mais lentamente. Mas o que difere esses materiais para ele ter esse tipo de comportamento de absorção? A ideia é a seguinte: existem dois tipos de semicondutores caracterizados com relação à óptica, né? Temos os de gap direto, certo? E de gap indireto, certo? Gap direto eu preciso dar um fóton, por exemplo, eu tenho um elétron aqui, eu dou um fóton para ele, né, com uma energia, e ele vai promover esse elétron para a banda de condução, né, devido à presença desse fóton, certo? E o indireto? O indireto, olha só, eu posso dar energia, mas eu preciso chegar nesse ponto, né? Então, se eu der a mesma energia aqui, por exemplo, eu vou chegar nesse ponto aqui, ó, na banda, no gap indireto. O que acontece? No gap indireto, necessariamente,
deve existir a participação de um fônon, né? A geração ou absorção de um fônon para que você consiga promover um elétron dessa banda aqui de valência para a banda de condução nessa região, certo? Então existe a necessidade da participação de um fônon. Esse evento é um evento que assim, é mais complicado, né? Ele não é muito. Ele não ocorre com tanta frequência como o do gap direto. A probabilidade de ocorrer uma transição direta é muito maior do que uma transição indireta, certo? Porque a transição indireta necessariamente tem que haver a participação de um fônon. E aí com isso a gente consegue explicar o gráfico da esquerda. Porque, por exemplo, se a gente pega o germânio, né? Eu peguei isso aqui lá do site do IOF, e aí o germânio aqui, ó, nós temos aqui a banda de condução, aqui a banda de valência, aqui é o vale gama, tá certo? O vale em K igual a zero. Então, daqui até aqui, a energia ela é do vale gama é 0,8 eletronvolts. Então, o germânio ele tem um gap direto de 0,8 eletronvolts, mas também tem um gap indireto aqui, ó, certo? Um E2, aqui, um EG que ele chama, que é de 0,66 eletronvolts. Então, como que a gente explica aquele gráfico? O que acontece? Então, você está fazendo a absorbância, né, em comprimentos de onda. Quando você chega aqui em 0,8 eletronvolts, abaixo de 0,8 eletronvolts, você não tem mais essa transição aqui da banda de condução para a banda de da banda de valência para a banda de condução no germânio. Mas você tem então a probabilidade, mas você tem transições aqui, ó, no gap indireto. Só que a probabilidade disso acontecer é muito menor, certo? Então você tem menores valores aqui até 0,66 eletronvolts. Aí você vai a zero a sua absorbância. Já o arseneto de galho, ele tem um gap direto. Aqui está 1,42, é aproximadamente 1,44. Né? Então eu tenho um gap direto, eu consigo até 1,44 eletronvolts, eu consigo promover um elétron da banda de valência para a banda de condução, certo? Então eu absorvo os fótons até aqui. Passou abaixo de 1,42 eletronvolts, eu paro de absorver e minha absorvância vai a zero. Então, é essa a explicação dessa curva. Agora vamos falar um pouquinho sobre metais, né? Os metais têm estados desocupados dentro da banda de valência, certo? Então, você tem aqui embaixo estados ocupados. Então, você tem estados ocupados e estados ocupados. O que acontece quando você joga radiação no metal? Quando você joga uma radiação no visível, o elétron é excitado dentro da própria banda. Então, há uma transição intrabanda. Então, você pega um elétron que está nesse estado, dá energia para ele, ele vai ocupar um estado logo acima, certo? Dentro da própria banda. E esse elétron, ele é absorvido desculpa, o fóton, aqui está elétron, o fóton, ele é absorvido e reemitido assim, em intervalo de tempo muito rápido, né? Então, o que acontece? O material ele reflete muito bem, porque ele absorve e reemite esse fóton rapidamente. Então, é dessa forma que você visualiza microscopicamente a radiação refletida nos metais. E as cores? As cores funcionam da seguinte forma. Essa banda aqui embaixo, ela tem diferentes tamanhos, tá certo? Aqui eu pus dois exemplos, que é o ouro e a prata, certo? O ouro, ele tem uma banda menor do que a banda da prata. Então eu consigo pegar só apenas certos comprimentos de onda para o ouro, até o laranja, o amarelo, o vermelho, mais ou menos, para ocorrer transição aqui interna. Então, quer dizer, o ouro ele absorve radiação até mais ou menos um pouco do vermelho,
do amarelo, né? E aí, e reemite, certo? Já a prata, essa banda é gigante. E aí ela absorve e reemite todo o espectro do visível. Então ela é prata, né? Bem reflete todas as cores. Então esse é o motivo das cores dos metais, pensando microscopicamente. Pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato lá no fórum. Eu espero que tenha ficado claro, apesar de eu ter dado uma enrolada aqui nessa aula. Agradeço a todos a participação do curso. Estou aberto a sugestões de modificação do curso para melhorar para as próximas turmas. Por favor, se vocês acharem alguma coisa que eu devo alterar no curso, eu agradeço as sugestões de vocês e espero que vocês tenham aproveitado bastante e tenham entendido um pouco sobre a física do estado sólido, as ideias básicas. No programa de pós-graduação é oferecido a Física do Estado Sólido 2, que é um curso que eu recomendo vocês que participem, pois pode trazer bastante informações para vocês. Tá joia? Muito obrigado. Depois a gente conversa mais no fórum e lá, acabando essa pandemia, a gente volta para a universidade e conversa na universidade. Falou, muito obrigado, abraço para vocês.